e a gente abre essa parte do programa para falar de contratações, que vai tomar um tempo dos nossos programas até o fechamento da janela, com certeza, nesse novo formato do futebol brasileiro, de alguns anos para cá, com essa questão da janela. Então, o pessoal deixa para contratar nesse período e o volume é muito grande. E agora a gente começa esse programa de hoje falando de Marinho, essa possibilidade de chegada no Fortaleza, né, Fred? Um nome importante, um nome grande do futebol brasileiro, que tá para chegar aí no Fortaleza como um reforço aí a pedido do Vojvoda, né? É um nome que todo mundo tomou um susto, né, quando o Vitória sinalizou que estava interessado nele, porque, obviamente, não cabe pensar que Marinho iria integrar um elenco de segunda divisão. Tá? Mas, dias depois, a história foi sendo polida e o destino de Marinho deve ser mesmo caminho para ser o Fortaleza. Minhoca pode até atualizar a gente em que estágio está a negociação. Eu acho o Marinho um daqueles jogadores com poder de desequilibrar absurdo. Daqueles jogadores assim que todos os times com perfil ali de meio de tabela sonhariam ter. Por algum motivo, o perfil dele não consegue fluir, não consegue encaixar nos protagonistas do futebol brasileiro. Tá? Ele não tem nenhuma passagem relevante. Quando ele sobe um degrauzinho, 2 degraus, ele não consegue render tudo aquilo que a gente já viu, né? Sobretudo no Vitória. Né? A gente tem no Santos chegou a jogar bem também. Mas no Flamengo não, no Grêmio não, é um jogador. Nem no Grêmio. É um jogador que virou reserva absoluto, perde um pouco a forma, mas pro perfil que o Fortaleza tem trazido, tá muito dentro desse perfil. Tá? E aí eu até deixo que Minhoca traga um pouco do cenário atual da negociação, porque os valores que surgiram são altíssimos. Porque toda vez que a gente tem que analisar um reforço, a gente tem que analisar o perfil técnico dele, o encaixe dele no time, mas também tem que entender e colocar na balança o quanto de dinheiro está sendo movimentado para trazê-lo, o quanto de comprometimento. Então, Minhoca, dá uma atualizada nos rumores, no que está mais alinhado, no que está mais perto de ser confirmado nessa negociação de Marinho? Até então, as últimas informações, né? Quer dizer, até teve uma última informação que o Globo Esporte acabou de passar, né? Dizendo que ele reincidiu com o Flamengo, que era a única coisa que estava empacando, né? Já teve o acordo de Flamengo com Fortaleza e já tinha tido um acerto entre Fortaleza e Marinho. Só faltava uma questão aí de uns valores que o Marinho tinha recebido do Flamengo, o Flamengo não queria pagar, e aí queria que o Marinho abrisse mão, e aí parece que o valor lá que estava estipulado seria algo em torno de 40%, vai ficar por em torno de 20%, um certo dinheiro que o Flamengo tinha ainda a pagar ao Marinho. Então, devemos ter a confirmação aí nas próximas horas, quem sabe aqui durante a live, enquanto a gente estiver aqui fazendo, ou pode ser amanhã, né, de maneira oficial. Se fosse contratação do Santa Cruz, a chance era, com o Tininho, a chance era grande. Corujão. Do meio da noite, né, no meio da madrugada. Mas é bom deixar claro, né, na matéria, que foi até feita pela nossa colega Camila Souza, né, que faz parte agora lá do Globo Esporte, até dava a sensação de que o Fortaleza estaria investindo 20 milhões para ter o Marinho, o que seria, assim, uma loucura tremenda, né? Mas, na verdade, quando você entra na matéria, na verdade, é o tempo de contrato que foi dado ao Marinho, que é 2 anos e meio, ou seja, metade desse ano, mais 2024 e 2025, então 2 anos e meio naquilo que o Fortaleza está adquirindo, né, contando ali luvas com salários, é como se valesse por volta de R$500 mil por mês. Eu ainda acho que é um valor caro para um jogador que nos últimos 2 anos realmente não vem apresentando futebol, mas a carreira do Marinho, como bem disse o Fred, ela tem esses momentos de alto e baixo, né? Ele tem ali um momento muito bom no Ceará, vai para o Cruzeiro, aí não consegue apresentar um bom futebol. Aí chega no Vitória, fundamental naquela campanha de permanência. Acho até que naquela reta final de campeonato, o Marinho foi o melhor jogador do campeonato. Aí vai para o Grêmio, joga mal. Chega no Santos, ele consegue ser eleito o melhor jogador das Américas há 2 anos, né? No começo de 2021,
que foi ali o final da temporada de 2020, né, por conta da pandemia. Ele, mesmo vice-campeão da Libertadores, foi eleito o melhor jogador daquela temporada. E aí, quando ele tem aquele outro ano no Santos, de baixa, e ele vai para o Flamengo, aí aquele momento que a gente precisa saber qual é o Marinho que chega, né? Será que já é um jogador em declínio na carreira, vivendo um momento em que o físico dele acaba atrapalhando, né? Ele já está com 33 anos. Será que isso ainda é suficiente? A gente tem outros casos, né? Recentes de jogadores que tecnicamente ainda sobram em alguns clubes, como é o próprio caso do Wagner Love no Sport, o Sassá no Amazonas, na Série C. Claro que na Série A a exigência é muito maior, mas para esse Marinho, num elenco que exige muito qualidade, como é o caso do Flamengo, fica mais ressaltada essa qualidade limitada do Marinho, em que em outras equipes ele conseguia prevalecer. Tem a questão também do extracampo, que isso, né, pode ser um problema. O Fortaleza tenta não causar mais aquele efeito Kaiser, né, do Renato Kaiser do ano passado, que foi um investimento alto e o jogador ficou insatisfeito e o Fortaleza acabou negociando ele. Então, acho que deve ter tido uma conversa com o Marinho explicando como é o contexto do Vojvoda, que gira muito o elenco, que não tem titular absoluto ali, principalmente do meio para frente. Então, acredito que ele vem suprir uma lacuna que é desde o começo da temporada do Fortaleza. O Fortaleza até teve um jogador para essa posição, jogar pelo lado direito, um jogador que é mais atacante, né? Um meio atacante, como é o caso do Marinho, que era o Júnior Santos, que também foi outro jogador muito contestado quando veio e que foi negociado com o Botafogo. Fortaleza até chegou a ganhar 1 milhão aí com essa revenda, né, que ele acabou fazendo. E o Marinho, ele, se você olhar nas opções que o Fortaleza tem hoje, é uma peça realmente que tem tudo para ser um titular. Porque quem tem jogado por esse lado direito não é bem um meia atacante. É mais um meia, como é o caso do Caleb, ou até mesmo o Pikachu, que jogava como ala no esquema dos 2 últimos anos e que, quando voltou agora para essa temporada, ele não conseguiu apresentar o mesmo nível de futebol que apresentou nos 2 últimos anos. Então, assim, chega com o status de titular, mas eu ainda acho um jogador caro. E aí, só para terminar, é um jogador que hoje, se você fizer qualquer enquete, se você fazer uma enquete aqui, com a torcida do Fortaleza, é bom deixar claro, né? Gera muita dúvida. O Marinho hoje, e eu até brinquei hoje lá na rádio, falei o seguinte: daqui a 3 meses vai ter um eu avisei. É fato, assim. Ou um eu avisei que não era para comprar o Marinho, ou um eu avisei, eu sabia que ele iria render no Fortaleza. Porque hoje o Marinho é um jogador que talvez encaixasse até para boa parte das equipes da Série A. Mas é um jogador que já não tem unanimidade do que foi há 2 anos atrás. Ele tem essa dúvida, né? Será que o Marinho ainda consegue repetir boas atuações que fez, né, ele ser o principal protagonista do Santos, fazer, juntamente com o Soteldo, um time bem limitado como era aquele Santos e tão longe, e fazer isso, que agora possivelmente no Fortaleza, será que ele ainda tem essa capacidade? Ou será que ele vai ser um jogador que vai talvez comprovar o que foi nos 2 últimos anos? Um jogador que não tem jogado tão bem, que tem problemas, tanto dentro de campo, e às vezes quando não joga bem, fora de campo gera um problema. Então tem essas 2 nuances, 2 cenários que o Fortaleza tem. O que eu fosse palpitar, eu acho que vai ficar bem no meio termo. Eu acho que tem muito exagero na crítica em cima do Marinho, como se o Marinho fosse um jogador assim horroroso, sabe? O Robson, que passou pelo Fortaleza, que era um jogador muito limitado e que até entregou muito em campo. Eu acho que o Marinho tem mais capacidade, por exemplo, de resolver uma partida do que ele, mas ao mesmo tempo também muito não mais. É esse jogador assim que vai resolver tudo. Então eu acho que ele deve ficar nesse meio termo, talvez um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, a depender de como ele se adapte ao Vojvoda. Queria pegar um trecho que Minhoca falou aí, Fred, até porque teve um comentário aqui que eu, enfim, bati o olho aqui, cadê? Júnior Tavares. Ele pega um trecho que você falou, o cara carregou o Santos, levou o Santos nas costas para a final da Libertadores, não rendeu um grande clube, que eu acho que é justamente o que Minhoca falou. O Santos era um time limitado. Exatamente. E ele não rende em grandes elencos, né? Que existe uma expectativa para aquele elenco, como é o Flamengo, como foi o Grêmio, né? Eu tinha pego justamente esse comentário aqui, ia trazer depois, porque é isso. Não é só a camisa, não é dizer, ele chega no Santos e ele chega no Flamengo e pipoca. Ninguém falou aqui em relação a comportamento, a postura, ele não render por uma questão de postura. Marinho não tem um histórico de render em super times.
quando ele não precisa ser o cara que coloca nas costas, porque ele foi disparado protagonista do Vitória, foi o protagonista do Santos, foi protagonista no Ceará, tá? Que é quando ele dá a virada de chave, né? Ele sai do Náutico, ainda não era um jogador. No Náutico ele ainda era contestado, tinha... Isso, ele era um jogador. Muita gente se machucava muito aqui no Náutico, né? Mostrava um potencial, mas tinha muita lesão. É no Ceará que ele vira a chave, é no Vitória que ele explode, porque aquela campanha de permanência no Vitória é inteiramente nas costas de Marinho, né? Um negócio talvez dos maiores que já aconteceram, assim, de dependência de um jogador. Então é isso. Eu acho a contratação ótima. Os números da liberação do Flamengo são baixos, né? O custo que o Fortaleza está trazendo para tirá-lo do Flamengo é muito baixo. Agora, o comprometimento salarial é muito alto, né? São aí 20 milhões, né, nesse período que ele vai ficar. E é pesado, né? São 2 temporadas aí que você tem 20 milhões comprometidos, aconteça o que acontecer. Jogue bem, jogue mal, vá para Libertadores ou seja rebaixado. Aconteça o que acontecer, o Fortaleza tem um comprometimento de folha muito grande, tá? Como eu acho que você nunca deve contratar um jogador quando você está na Série A, ainda mais com o lastro que o Fortaleza tem, não só financeiro, mas um lastro técnico e já de campanha, você não tem que também ficar ponderando, e se eu for rebaixado? Né? Não dá. Você tem que ter algumas posturas de maior risco. Não foi muito o desenho do Fortaleza para chegar até aqui. Mas a gente sempre fala, né, que o Fortaleza rompeu a barreira que Sport e Bahia não romperam. Sport e Bahia fizeram coisas mais parecidas, digamos assim. Quando foram... E daí veio, né, os problemas com o rebaixamento, com tudo. Digamos que esse é o desenho que eu vejo assim, né? Mas o Fortaleza faz essa loucura com mais lastro do que Sport e Bahia fizeram as suas lá com o André, né, com o Rodrigo Souza em tempos passados. Aliás, só para complementar, Lucas, uma coisa que aconteceu nas últimas contratações do Fortaleza, geralmente aquela com mais expectativa foi a que talvez não tenha dado tanto retorno, como foi o caso do Renato Kaiser, o próprio Silvio Romero, de uma certa forma, né, se esperava bem mais dele, apesar de eu acho que ele, do pouco que fez, já conseguiu contribuir bastante, principalmente nas Copas, e jogadores que vieram contestados, como foi o caso do Galhardo do ano passado, foi um jogador que acabou indo bem mais além do que acho que a torcida imaginava. Então tem um pouco dessa relação, né? Pode ser que o Marinho, vindo sob uma certa desconfiança, consiga aproveitar o que outros conseguiram, mas aí só o tempo vai dizer se vai dar certo ou não. Perfeito. Cauê e Arthur, só para a gente bater o assunto Marinho aqui, a opinião de vocês é uma boa contratação de risco, como é que vocês enxergam essa opção do Fortaleza de buscar Marinho no mercado? Lucas, o meu temor com o Marinho, eu acho que é um cara assim que o último terço do campo dele ofensivo é sensacional, véio. Mas como foi colocado aí, ele não, e talvez ele não renda nos times mais organizados, com super estrelas, porque há uma coisa que quando você está num time relativamente mais fraco e você é uma peça que destoa positivamente ali, você tem uma certa liberdade. E essa certa liberdade é uma liberdade não só de construção, mas defensiva e tática. E aí, Marinho, quando vai para clubes como o Flamengo, onde você, taticamente, talvez você precise se doar mais, ser mais eficiente, se enquadrar melhor, talvez o futebol de Marinho, que é aquele futebol mais moleque, do 1 a 1, de 1 contra 1, de partir para cima, talvez aí perca um pouco da sua genialidade, porque ele precisa se comprometer com outras questões importantes dentro do campo. Eu acho que o Fortaleza, se o Fortaleza souber utilizar o jogador, vai ser muito importante. O meu temor com o Marinho é idade versus custos versus tempo de contrato. Eu acho que o tempo muito alongado, esse 2025 de contrato, para mim é uma certa temeridade. Por mais que o Fortaleza esteja chegando com 2 milhões ali para abrir, para que o Flamengo abra a saída do jogador, mas eu acho um pouco temerário esse contrato de 2025 pelos 33 anos de Marinho e o que ele vem demonstrando nas últimas 2 temporadas. Eu acho que para esse ano, se fosse um pacote para esse ano, com uma renovação automática, dependendo de alguns
cenários para 2024, neste valor, seria excelente. Daria para você ir sem um temor de um prejuízo futuro. Agora, esse 2025, e vendo como o Marinho sobretudo o perfil do Marinho, que muitas vezes se entrega em algumas situações nas quais ele entra na adversidade, possa ser que se as coisas não derem certo no início, que o Fortaleza tenha um prejuízo gigante. Mas aí vai ser um grande trabalho de Vojvoda em conseguir encaixá-lo, conseguir proteger esse futebol de Marinho e extrair o melhor dele, protegendo esse estilo de jogo que ele tem. Eu concordo 100% com o que Cauê falou e até comentar algo nesse sentido. Eu acho que pesa muito essa questão da liberdade que ele acaba tendo em times que ele vai ser o protagonista, né? Que eu acho que pode ser o caso no Fortaleza. Marinho chega em baixa no Fortaleza, mas ele também não chega como uma contratação que ninguém queria, tá? Tinha muita especulação de Marinho em outros clubes da Série A, eu ouvi falar em Cruzeiro, Bahia, São Paulo, que chegaram a sondar, mas não evoluíram na negociação. Eu concordo muito com o Cauê que um contrato mais curto seria o ideal, mas talvez esse tenha sido o preço para o Fortaleza conseguir contratá-lo, né? Talvez esse tenha sido um pedido que Marinho estava impondo nas negociações, as outras equipes recuaram e foi a necessidade ali para o Fortaleza conseguir fechar, acabar dando um ano de contrato a mais do que queria inicialmente, né? Talvez. Preocupa por causa do histórico dele, né? Como o Fred falou, ele é um jogador de altos e baixos. A gente não lembra de Marinho tendo 2 temporadas consecutivas jogando bem. Mesmo no Santos, que talvez tenha sido o auge dele, né, por ter sido eleito o melhor da América e tudo mais, a temporada terminou no começo de 2021, mas mesmo assim, em 2021 ele teve uma queda de rendimento. Então preocupa essa parte, mas eu acho que tecnicamente é uma boa contratação e tem muito a ajudar o Fortaleza, sim. Preocupa mais essa questão monetária e pensando mais para o futuro ali, mais do meio para frente do contrato. O torcedor otimista do Fortaleza, ele vem de uma temporada ruim, é hora da virada de chave, né? Vem de mais de uma ruim, na verdade, é hora da virada de chave de ir bem no Fortaleza. Minhoca, mudando só de bairro, mas mantendo aí em Fortaleza, no Ceará. Falar do Ceará agora, tem também uma notícia do Ceará aí no Enem 45 minutos, notícia importante, que é a tentativa e a busca do Ceará por essa renovação com o Eric, um jogador importantíssimo para o atual contexto do Vozão, importantíssimo na conquista da Copa do Nordeste e um jogador fundamental para o sonho do Ceará para esse acesso. Será que ainda está ali subindo aquela montanha depois de algumas oscilações nesse início de Série B, mas agora foca aí seus esforços nessa renovação de contrato com Eric, que segundo a diretoria, Eric já externou que tem o interesse em renovar e ficar, em se concretizando, é um reforço importante para o Ceará também. Foi uma fala do diretor, né, do Juliano Camargo, e até eu cheguei a participar dessa entrevista que foi no sábado, no programa da rádio lá das Frias do Sérgio, em que ele mencionou, assim, essa informação já foi até repassada antes, Lucas Mota também, que até já ajudou a gente aqui também em algum momento, ficou sabendo como eram os detalhes para tentar essa renovação. O Ceará está tentando fazer um contrato aí de 3 anos, né, estender por mais 3 anos o contrato com o Eric, e aí, obviamente, como o Eric, assim, nesses 2 anos e meio que vai completar com o Ceará, porque ele vem trazido do Náutico, né, fazendo aquela boa campanha que o Náutico estava fazendo. Ele não consegue ir bem naquela temporada de 2021, na de 2022 também muito tímido, né? E aí nessa temporada, com a saída de jogadores que eram relevantes no elenco do ano passado, como o Vina, como o próprio Medoça, dos jogadores remanescentes do setor ofensivo, ele foi a peça que assumiu essa responsabilidade. Então, tanto participações com assistências e gols, é o jogador mais relevante do Ceará na temporada. Houve um determinado momento no começo que ele e Janderson eram os principais nomes. Depois teve ali o Castilho, o Vitor Gabriel, mas sempre de maneira constante, não à toa. Foi o único jogador que não foi modificado dessa troca de comando, Morínigo para Barroca, porque teve. Vitor Gabriel perdeu titularidade por um determinado momento para o Nicolas. Na esquerda hoje, por exemplo, o Janderson já não é mais utilizado. Castilho também perdeu espaço para a chegada do Barroca. Quem foi mantido
foi exatamente o Eric nessa posição. E pelo fato dele estar sendo essa principal peça e o contrato dele se encerrar agora no final do ano, já no período de abril, né, por esse bom momento que ele estava atravessando, o Ceará já tinha buscado o atleta, juntamente ali com o staff do atleta, para já tentar uma possível renovação. E isso até agora não conseguiu ser concretizado. O atleta, segundo a fala do dirigente do Ceará, já menciona, né, o Juliano já menciona que o Eric quer continuar no Ceará, mas aí entra muito de como esse contrato vai ser amarrado, né? Possivelmente, se aparecer uma proposta do exterior, se tiver alguma questão de determinadas situações que vai favorecer ou não a saída do próprio Eric numa futura saída, mas esse é o foco do Ceará hoje, do elenco atual que ele tem, né? Porque, obviamente, ele já agora, acho que em julho, ele já pode assinar um pré-contrato, que já vai ficar faltando 6 meses para acabar o contrato, e esse é o grande risco que o Ceará não quer correr, né? Porque você imagina perder o Eric, jogador jovem, um jogador que hoje é a principal peça, e não ganhar nenhum centavo. Então o Ceará está tentando o máximo, está muito focado, e quem está empenhado maior com isso é o próprio presidente João Paulo, que está aí já há alguns dias tentando convencer para fechar, para essa renovação acontecer. E aí só um detalhe a mais sobre essa questão do Eric, que também foi inserida. Hoje a gente teve uma coletiva ali, né, tanto do Juliano Camargo como do Albeci, que é o diretor de futebol, que foi até uma coletiva bastante contestada pela torcida, da maneira da apresentação, sem passar muita segurança, uma apresentação meio, assim, não chega nem ao nível aqui do 45 minutos, a arte que geralmente o Fred faz, uma arte um pouco feia e tal, mas gerou uma certa preocupação, assim, de como o Ceará está lidando com certas situações, o próprio mercado da bola, os próprios dirigentes mencionando sobre essa questão do Ceará tomar muitos gols, que como se fosse uma coisa de poucos jogos, quando na verdade a gente está vendo até uma predominância. Então, algumas coisas hoje do noticiário do Ceará focaram muito nessa questão da renovação do Eric e nessa própria coletiva hoje, né, dos dirigentes do Ceará falando sobre esse balanço, né, do primeiro semestre, né, mas que gerou muito mais uma preocupação e um certo descontentamento da torcida por conta da maneira como foi apresentada certas situações que o Ceará está resolvendo. O Fred, falando de janela, a turma está preocupada com o Cássio Zirpoli aqui. Está perguntando pelo homem, onde é que o homem está. Vai falar, né? Vamos falar daqui a pouco, né? As janelas são de movimentação, né? Então, daqui a pouquinho, a gente atualiza aí a janela, o que aconteceu aí na janela do Maestro, né? Guarda essa palavra, movimentação. A gente está falando de mercado aqui, vamos atualizar, vamos descobrir. Daqui a pouco a gente traz notícias aí sobre o Maestro Cássio Zirpoli. Amigo, agora que o Pedro criou aquela planilha lá, meu amigo, aí tá... Pô, eles descartaram, né? Dá pra já dá pra dar uma descartadazinha, né? Eu e o Cássio já dá pra descartar. É por aí. Fred, quem tá com a janela fechada nesse momento e numa situação que complica, caso não resolva, obviamente vai existir uma força-tarefa aí para tentar resolver, minimizar os danos disso, mas o Fortaleza, o Vitória, já citado aqui, recebeu aquele transfer ban, né? Não está podendo contratar nesse momento, não está podendo inscrever jogadores. O Vitória que vinha fazendo um pré-mercado ali, né? Tava montando a listinha, na verdade, tava montando sua listinha ali antes de ir para o mercado, bem ofensivo, bem indo para cima mesmo das carências do elenco, nomes conhecidos, e aí vem essa bomba que pode complicar bastante caso não consiga resolver, né? Exatamente, né, Lucas? A gente já tinha passado aqui do interesse, da intenção do Vitória de aumentar sua folha em 1.200.000 quando a janela abrisse, né? Esse número chegou a ser especulado, né? Chegou a ser vindo da imprensa da Bahia. E a gente viu um interesse, claro que totalmente real, por Marinho, mas agora a gente já vê por Nicão, né, e outros cenários mais consolidados, né, como Matheus Gonçalves, né, que foi do Sport, né, tá no América Mineiro bem encostado. Então, assim, é um obstáculo que o Vitória vai precisar resolver, tá? Porque no atual cenário,
dessa Série B, a gente vem debatendo isso, né, quando a gente analisa as campanhas dentro do próprio sistema agora aqui, né, que Pedro criou, né, o Power BI, que a gente tem um dashboard fantástico da Série B e da Série A. A gente tem mostrado que, por mais que a campanha do Vitória seja uma campanha de absoluto acesso, tá? Seja uma campanha de absoluto acesso, os outros times estão com o desempenho fora da curva. E esse desempenho fora da curva leva o Vitória a entender muito bem o seu cenário. Quando o Vitória dá um recado ao mercado de que vai jogar 1.200.000 para inflar e inflacionar seu elenco, ele está entendendo que ele precisa de mais para subir. Que o que ele tem conseguiu deixar ele vivo, bem. A gente imaginava que o Vitória ia fazer um campeonato de permanência. Tá? Mas o Vitória entende sua situação, diferente do Náutico, né, de 2021, que é tanto o exemplo que a gente usa de exceção. O Vitória pretende ir para o mercado, quer ir para o mercado. Agora, essa punição, né, no CNRD é perigosíssima, tá? Porque pode atrasar, inclusive, o processo do Vitória. Cada dia, porque quando a janela abre, tá? A gente vai chegar no esporte, é o próximo tema. Eu vinha falando isso nos programas do esporte. Não é para quando abrir a janela e ir atrás. Os jogadores têm que estar chegando, têm que estar engatilhados. No dia que abre a janela, tem que ser inscrito para jogar. Porque durante o mês de julho, que é o mês da janela, tem muita rodada. Tá? E o Vitória vai precisar agora correr contra o tempo. A gente está no dia 19 de junho. Ele tem aí 13, 14 dias para tentar, né, destravar essa tranca aí, né, colocada por esse transfer ban. Ó, Marcos Alexandre Sena da Silva, aqui no chat, diz que o presidente falou que até quarta esse transfer ban está resolvido. Então, a expectativa aí é que nessa semana o Vitória já consiga resolver. Vão arrumar dinheiro. A turma vai arrumar dinheiro. Não, vão. Vai existir Só resolve pagando. Se estavam falando, cogitando, ao menos Marinho e vários outros nomes, Poveda, vários outros nomes, Edu, pesados, porque os caras vão arrumar. Estão arrumando dinheiro em algum canto. Se não tem caixa, vão pegar emprestado, porque acredito que vão fazer aquela conta. Subindo, essa conta fecha. E vão botar tudo, né? É isso. Até para dar uma segurança também, né, Lucas, no mercado, né, do próprio Vitória. Você imagina os jogadores que estão especulados e que, obviamente, sabe que o nome dele está sendo cogitado no Vitória, quando sai uma informação dessa, já fica aquela coisa do... O cara tá apalavrado. O cara tá apalavrado com Vitória. Vamos dizer que tu tá apalavrado com Vitória. E tá naquela expectativa de vai assinar, não vai. Vem a notícia dessa. E ao mesmo tempo vem um time do mesmo patamar do Vitória, às vezes até um pouco maior do que o Vitória, dentro desse contexto que o Vitória tá inserido, e faz uma proposta. O cara, balança. Por mais que esteja palavrado ali, não sabe se vai dar certo. Então, o que é? O voando ou vai pegar o que tá na mão, né? Exatamente. Então, é por isso que tem que ser, assim, pro Vitória, tem que ser resolvido isso o quanto antes, para já dar de novo a estabilidade de observar aquela coisa, o que é o atrativo do Vitória. Ó, estamos ali, estamos no G4, lideramos boa parte da competição, venha para cá, o nosso objetivo é de fato subir para a Série A, você vai ser valorizado, mas para isso o cenário tem que ser também propício, e obviamente uma notícia como essa, ela acaba de uma certa forma deixando, quem sabe, dúvida, né, em alguns atletas que possam o Vitória estar interessado. Exatamente. Então, Fred, passando para o Sport agora, um time que tem uma carência grande de reforços, claríssima isso, e está começando a se mexer, né? Tem a situação, tem duas situações mais concretas que surgiram no dia de hoje. Uma delas, por sinal, começou a surgir no dia de ontem, numa entrevista, assim, uma coisa inacreditável, que quando eu vi, eu realmente fiquei sem reação. O pai de Riquelme, jovem jogador da base, promessa do esporte, dando uma entrevista ao canal Monte Esporte, na Ilha do Retiro ainda ontem, acho que depois do jogo, falando, enfim, criticando outros jogadores, perdeu.
quando na verdade o cara está indo embora por empréstimo, num acordo que envolve as duas partes, coisas positivas para todo mundo, e tem essa contratação, tem essa negociação aí que está em andamento, que é a ida de Riquelme para o Internacional e a vinda de Peglo, João Peglo, um nome aí que surgiu há um tempo na base do Inter, muito promissor, não conseguiu vingar o que se esperava, mas chega aí, tá no Dnipro da Ucrânia, né? Lucas, primeiro, né, a sua observação sobre de onde veio, de onde partiu, né, a primeira informação, ela é absolutamente pertinente. Não dá, e isso prejudica muito diretamente o jogador para ter entrevistas desse tipo no futebol profissional. Tá? O pai de jogador falar o que falou é horrível para o desenvolvimento do próprio jogador. Tá? Isso é grave. A gente tem visto, né, problemas no futebol cearense, a gente tem visto problemas com esposas de jogadores, né? Tem sido repetido aqui. No próprio esporte, né, não ter familiares, mas com advogados, empresários, o que aconteceu com a Ju, né, que entrou com processo na justiça sem nenhum cabimento, só fez atrasar o desenvolvimento dele. E o pai de Riquelme foi muito infeliz, né, nessa... A própria ilação, Fred, que ele faz ao treinador da base do Flamengo é algo muito Exatamente. grave. É muito grave. Porque não é assim, uma coisa ele tá com raiva do esporte e vou tirar meu filho daqui. Outra, ele simplesmente colocou o Flamengo, que é uma das grandes vitrines no país, em xeque, colocando... E fragiliza o discurso dele contra o esporte, né? Porque é o quê? É o mundo todo contra Riquelme. Exatamente. É o Flamengo, é o esporte. Porra. Perfeito. E é isso. E aí o pessoal do Inter que tá trazendo lá Riquelme, que, veja só, o Inter não tá levando o Riquelme achando que tá contratando Fred, não, pô. Tá? Ele tá trazendo um jogador para ser maturado, para jogar no time B, tá? Para jogar na base. Quem acha que o Inter tá levando o Riquelme com planejamento de colocar para jogar na Série A seria muito surpreendente. Tá? É para observar o jogador de perto. Tá? Aconteceu com o Everton Felipe, por exemplo, né? Que foi para o Inter ser observado de perto. É o cada vez mais corriqueiro, Fred. Hoje, cada vez mais corriqueiro. Nas prateleiras mais acima, os times pegam. Pronto, o Sport teve um caso recente de 2, 3 anos atrás, Júlio César, que foi para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro liberou na época Maidana, Patrick para o Sport, e o Sport liberou Júlio César, que era uma joia do Sub-17 do Sport. E depois de um ano emprestado, o Atlético Mineiro viu o menino lá, do seu lado, confirmou aquela potencialidade que ele acreditava que tinha e adquiriu o menino, pronto. Exatamente. E o Sport já tinha esse interesse em Peglo, ele já não é novo, né? Não é a primeira vez que ele entra no radar, que sai notícias sobre o interesse do Sport em trazer Peglo nessa temporada. Então o Inter disse, pra gente não liberar por liberar, vamos trazer um jogador aqui pra gente acompanhar. Aí você vai, o cara fez gol na copinha, o Inter vai observar. Mas a verdade é que Riquelme, se Anderson não utilizou ele com a absurda carência que o Sport tem para substituir Wagner Love, tá? Carência que se acentuou depois da reta final da Copa do Nordeste, quando a gente foi vendo o Gabriel, né, normalizar, eu diria, né? Porque Gabriel teve um bom desempenho quando estava sobrando fisicamente contra adversários muito mais fracos. Quando o nível aumentou um pouquinho, o Gabriel foi o Gabriel do Ceará, foi o Gabriel do Londrina, foi o Gabriel que nunca conseguiu jogar bem. Kaique absolutamente esgotado, né? Voltou até a ter chance. Se tem uma coisa que você não pode reclamar de Anderson é que teve, ao contrário de todos os outros treinadores, Anderson tirou Kaique muito rápido, né? Da fila para entrar no esporte. Então, em outras posições, a base foi sim utilizada. Mas, se Riquelme não foi utilizado até aqui, com a janela abrindo, e é claro que o Sport vai trazer jogadores para o ataque, ficava muito claro que Riquelme não ia ser utilizado. Então, para mim, são trocas de apostas. Porque o Inter, convenhamos, já não acredita muito em Peglo, concorda? Não acredito nada em Peglo. Fred, final do ano, o Inter ia liberar Peglo, final de 2022, de graça.
de graça. Ele tinha contrato até dezembro de 2023, ia liberar de graça para qualquer clube e ia ficar com tipo 20% ali para só para não ter raiva depois. Exatamente. Só para não ter aquela raiva né? que o cara estourou, vai que. Acontece. Mas já tinha largado mão. Peglo é um exemplo de jogador. Hoje eu vou ter que fazer algumas pausas para tossir, que a condição física está comprometida. Peglo é um jogador daquele tradicional que explode na base, gera uma expectativa muito alta, mas não consegue fazer a transição. A transição de Peglo para o profissional, ela é uma enorme frustração. Uma enorme frustração. Foi para o Atlético Goianiense e foi muito mal. No Inter não jogou. Foi para a Europa jogar no time B do Porto. Tá? E agora no futebol ucraniano pós-guerra, onde perdeu os principais jogadores, né? Teve aquela liberação da FIFA para que os principais jogadores saíssem. Ele tem números tímidos, né? Números muito tímidos no futebol da Ucrânia. Um time grande, mas dentro da Ucrânia. Então, assim, para ele é mais uma chance de recomeço. Acho que é a maior chance da vida, porque o Sport é um time que está organizado. Então é muito mais fácil você chegar para jogar num time organizado. O time é estável, ele vai ter uma chance de jogar boa. A gente tá vendo que Wanderson de vez em quando faz uma graça. Né? Jogadores Jedinho é importante. Então o Sport, por ser organizado, ajuda até jogadores que estão mal a mostrarem alguma coisa. Uma vaguinha ali, Fred, que vai se abrir agora de Juba, que é a posição dele ali. Então, tipo, ele tá na bica. Ele tá chegando e se oferecendo para um buraco que vai se abrir. Isso. E aí, para mim, foi uma troca boa. Não vai nem vem assim. E aí o Inter leva um jogador que não fez a transição ainda. Ou seja, pode. Porque alguns jogadores fazem uma ótima transição. Então, quem sabe lá no Inter, Riquelme faça. Agora, cá entre nós, nunca vi Riquelme jogando essa bola toda, não. Ela faz o golzinho, mas eu sempre nunca olhei assim, rapaz, esse cara tem que ir pro profissional, não. Sempre achei um atacante. É verde ainda, Fred. Tem algumas questões técnicas de posicionamento, tudo. Agora, aquele cara que cheira gol. Aquele cara que a bola passa, ele bota pra dentro. E era isso que eu ia dizer, isso ele tem. A bolinha que bate na canela e entra, nele tem. Ele faz muito gol. Acho que a carreira dele é de muitos gols. Mas quando você para ver um jogo da base, você fica dizendo... Pô, a gente viu a grande campanha do Sport na Copinha, né, esse ano. Ninguém ficava Riquelme, ainda que ele, né, fizesse os gols. Mas os outros estavam muito mais maduros. Fábio, que está jogando uma barbaridade no profissional, a Ju, que poderia estar jogando no profissional, não fosse, né, o atrapalho, né, causado pelo seu staff. Então é isso, eu acho que é ok. Barato. Né? Agora, tem que ver, e aí Cauê trouxe muito bem o exemplo de Júlio César, tem que ver essa questão do passe fixado. Isso, né? Exatamente. Minha questão é aí. Muito pouco. Minha questão aí nessa negociação não é presente. É o amanhã. É como essa negociação foi feita. Como o Sport está protegendo o ativo dele. Porque ao mesmo tempo que Riquelme vai lá para jogar no sub-20 do Inter, vai que Mano Menezes ou qualquer outro treinador puxa o menino pela necessidade que o Inter às vezes tem, por mais que tenha 3, 4 centroavantes no profissional, e o menino entra e cheira gol como cheira, a bola passa na frente e mete, faz, e aí? Então, o menino que hoje talvez não valha, que o Sport tenha colocado o passe fixado, não sei, estou chutando aqui, em 3 milhões, estou tirando pelas últimas negociações da base do Sport, jogadores por aí 3, 4 milhões, esse menino daqui a um ano pode valer 10, 15, 20, a perder as cifras, em euros, na verdade. Então, eu espero que nessa negociação o Sport tenha feito uma proteção de que o jogador se valorize, a valorização para o Sport nessa venda, numa futura venda, caso ele cumpra metas de chegou no profissional, se o Sport botou
A venda são 3 milhões daqui a um ano. Meu amigo, ó, pisou no profissional, jogou um jogo, já são 6. Já muda tudo, né? Já muda tudo. Então o Sport tem que se precaver colocando certas cláusulas, porque o futebol é dinâmico. O menino tem algum potencial, precisa evoluir. Mas às vezes a chance passa, o cara entra, agarra ali e não sai mais. O Inter, eu vi umas informações que o Inter olha ele um pouco com o que fez com o Yuri Alberto, que hoje está no Corinthians, que pegou de graça lá no Santos, novo. Mas o Yuri Alberto já estava em outro patamar do que comparando com o Riquelme. Mas o Sport não pode ser bobo nessa história. Não pode ser menino. Pronto, o Sport não pode ser menino. O Sport não pode pegar Peggle com passe fixado, estou chutando aqui, em 10 milhões e está dando menino com passe fixado em 2,5. Em 3. Por quê? Se Peggle estourar aqui, o Sport não vai ter 10 para dar. Não vai ter 10 para dar. Aí o Sport vai ter feito o trabalho de otário em turbinar o menino para o Inter vender. Exatamente. E o Inter, com o mínimo possível que Riquelme faça lá, 2,5 milhões para o Inter é troco. Para o menino que eles achem promissor. Então, minha grande preocupação não é o hoje. É como essa negociação está sendo costurada para o futuro. Como está sendo amarrada. Se há cláusulas, se há gatilhos, que de alguma forma dê uma segurança ao esporte, e que se Riquelme já explodir lá, o esporte não vai ficar chorando. Porque ia ser duro. Você fixar o passe do menino em 3, 4 milhões, e Riquelme começa a jogar do nada no profissional. Lembrando, não vai para isso. Mas pode acontecer. Pode não acontecer no brasileiro. Pode acontecer no início do próximo ano, como o Inter faz, como o Grêmio faz, botar a meninada ali no início da temporada e o menino gaúcho começar a fazer gol, se autovalorizar, e aí? Então são cuidados que o esporte precisa ter para que, mais uma vez, não perca um ativo tão promissor. Cauê, além de Peglo, né? Que era a nossa única pauta do esporte, a gente tem essa notícia de última hora, né? Primeiro vamos só fechar aqui, né? Porque Pedro Maranhão, ele aqui no chat trouxe algum detalhamento, né, da situação. E lembra que Riquelme e Lucas André foram emprestados ao Flamengo, né? Que os dois voltaram. Na época da Lucas pandemia. chegou a jogar no time profissional, né? Na época da pandemia, Fred, o esporte saiu emprestando vários jogadores porque o esporte ficou sem competição, né? Além da questão financeira e dificuldade financeira que o esporte ficou, o esporte saiu repassando vários jogadores para alguns clubes que se movimentavam e que continuavam competindo de alguma forma, e alguns desses voltaram, outros não. Tem um menino que ficou lá no Atlético Paranaense, que muito bem lá no Atlético Paranaense, acho que é Biro, se eu não me engano. Biro. Tem o Biro, pronto, que é excelente jogador, excelente meia, volante meia, e tem outros que, por questões que a gente não sabe tão bem detalhadamente, voltaram. Mas o Lucas André mesmo, como o Pedro bem falou, jogou o Campeonato Carioca. Pelo Flamengo, tudo bem. O Flamengo poupando os titulares, por questões de outras competições, utilizando o estadual ali como testes para jogadores da base, mas o menino teve a oportunidade de vestir a camisa profissional do Flamengo. E é um excelente jogador. O Lucas André é muito, muito bom segundo volante. É isso. E aí, tem mais uma negociação. Eu tive que sair rapidamente aqui, imagino que vocês não tenham entrado ainda em Alan Ruiz, né? Tem mais essa matéria aí na 45, Fred, que é mais uma negociação de um jogador que chega também, um jogador já conhecido também, com passagem aqui pelo Grêmio. E Alan Ruiz chega, está encaminhada aí a contratação, como um reforço pedido por Henderson, né? Henderson estava nesse Grêmio em 2014, quando ele passou pelo Grêmio, e é mais um reforço aí que chega para o setor do meio de campo, né? Eu acho que a grande questão, né, de Alan Ruiz é que vem de um ótimo campeonato português. Isso talvez seja o mais animador. E quando eu estou falando ótimo, eu não estou falando de eu ter visto as atuações, porque
de fato eu não assisto os jogos do Campeonato Português, mas os números são bons. Tá? Então, é um jogador, porque você tomar a referência dele pelo Grêmio, de quando o Anderson esteve lá, fica 2014, muito distante. é muito tempo. É algo muito E distante. ele tinha recém subido do profissional de São Lourenço, muito bem, era uma joia lá do São Lourenço, chegou no Grêmio com toda a expectativa. Ferrou no esporte. Ferrou no Ferrou no esporte, com 2-0 lá. E eu acho que não rendeu o tanto do que foi esperado. Não é que ele tinha fracassado, mas ele não rendeu o esperado para que o Grêmio depositasse o que tinha que ser feito de grana para comprar o jogador, que não seria barato na época. Então, ele não que tem... tá no Arouca, né? Se tivesse rendido, não tava no Arouca. Veja, Fred, a carreira dele passou por muitos baixos. Ele voltou para São Lourenço, passou por... Ele teve uma temporada muito boa, 2016, 2017 no Sport Lisboa. Foi muito bem, dentro dos possíveis. Talvez tenha sido o melhor ano da carreira dele. Foi muito bem mesmo. Jogos, jogou bastante. Muito bem mesmo. Mas depois voltou a uma certa normalidade. Uma carreira de times de meio de tabela no Campeonato Argentino, Colón, Arsenal de Sarandi, Aldosivi, e sem ter nada muito que te levasse a crer que ele fosse vingar novamente, até porque a idade vai começando a chegar. E aliás, Cauê, rapidinho, ele até enfrentou o Ceará na Sul-Americana do ano retrasado. E o Arsenal de Sarandi passou de fase e o Ceará acabou ficando, né? Eu lembro porque ele jogou um jogo como titular. Até eu olhei aqui a ficha dele, no outro ele entrou como reserva. Era um Arsenal de Sarandi bem ruim na época, e aí ele não se destacava tanto, né? Mas acho que a ida dele para Portugal é que fez ele... Aí do nada ele entra, chega no Arouca, um time muito pequeno, Portugal, e aí o time faz uma campanha de quinto colocado. E ele, o camisa 10 do time, o maestro do time, você pega nos números 31 jogos, 31 de titular, de uma temporada que se tem lá, são 18 times, acho que são 18, ou seja, 17 e 34 jogos, acho que é isso. Então, assim, uma temporada completa com números até interessantes para um time como o Arouca, que não é um time que vai marcar muitos gols. E foi um cara decisivo para o time. Um cara que carrega aquele maestro. Ele tem muito para o torcedor do esporte, para ajudar até o torcedor do esporte a entender um pouco o futebol dele. Ele tem algumas características que lembram um pouco o Mugni. Aquele canhoto que segura a bola, que pisa, que tem porte, que briga pela bola. Talvez ele seja um pouco... O Mugni consegue se adaptar mais à questão de segundo volante e ele seja um jogador que talvez pise um pouco mais na frente. A única diferença maior seja essa. Mas é um cara que tem bola parada forte, bate falta bem, cobra escanteio relativamente bem e dá uma certa dinâmica de jogo. É aquele típico camisa 10. Agora, não é um cara de alta velocidade, não é um cara que vai ser aquele cara que vai botar a bola na frente, correr, como, por exemplo, o Gustavo, que está vindo no esporte há pouco tempo. É um jogador que tem uma característica daquele meia mais armador. Que vai ter talvez um drible curto para se livrar de um adversário ali na entrada da área, para chutar a gol, para achar algum... Lembra o próprio Jorginho, né, Cauê? Também, tem um pouco de Jorginho, mas eu acho que Jorginho seja um pouco mais ágil. Mas tem algumas semelhanças com o Jorginho. Jorginho consegue, eu acho que, flutuar melhor ali no ataque. Ele fica um pouco mais atrás. Ele talvez faça uma mais intermediária, quase com o segundo volante para o meio. Mas, Fred, eu não achei ruim a contratação, não, Fred. Eu acho que diante do... Não, achei surpreendente até. Diante do cenário do Sport de uma segunda divisão, de uma boa temporada que Alan Ruiz fez, de ser um cara experiente e que teve um ano de temporada cheia, ou seja, sem lesões, eu acho uma boa aposta. Se não vier num peso caro financeiro, eu até estava vendo, fui até pesquisar para ver como é que ele estava. Eu acho que o empresário dele estava tentando botar no futebol brasileiro, porque ele estava sendo cogitado no Vasco. Esse cogitado, às vezes, é o empresário que empurra, né? Esse cogitado, né? A gente conhece bem aí. E tem uma notícia também de Anderson, que pediu ele no Atlético Paranaense, quando o Anderson passou pelo Atlético. O Anderson gosta, né? Então tá muito gosta claro dele. que...
Ajuda demais. Isso é o cara a turma foi ver quem Ederson segue ele no Instagram, pô. Então, de alguma forma, já só um treinador já ter passado, trabalhado com ele e gostado dele, ajuda. Porque o cara vai... E sabe o que ajuda a convencer, trazer? Porque a gente tá pensando assim, pô, o cara colocou o Arouca aí perto da... Eu nem sei se consegue colocar dentro das competições europeias, né? Eu acho que não. Quinto, Portugal acho que não tem essa... acho que bate na trave. Eu acho que bate na trave. Isso. E aí, como é que você convence a trazer um jogador para jogar a Série B? Né? Porque, queira ou não, o Sport tá na Série B. Agora, o que é que pesa? Pesa o fato do time estar com uma campanha sólida, ter um elenco forte, ter um treinador estabilizado. Que o que é que Anderson está pensando nesse momento? Anderson está pensando em conduzir o acesso e seguir no clube. Concorda? Isso. Anderson já pensa na Série A. Óbvio que ele tem que fazer o acesso, mas ele sabe que com o acesso ele renova o contrato, e aí ele lógico que ele joga um argumento desse pro jogador. Tá, chega aqui, faz um acordo, porque a gente vai ficar, tá tudo muito organizado, o pagamento tá em dia, tá tudo certinho. Vem para cá, você vai jogar, sou eu que tô dizendo, você vai jogar. Tá? E aí você vai estar jogando num time que vai estar disputando acesso, se o acesso vier, você tá encaminhado para ficar para a próxima temporada, e é nisso que você vai conseguindo trazer jogadores. Porque é um jogador que poderia estar sendo cogitado naquela turma que quer fugir do rebaixamento, né, da Série A. O empresário poderia botar lá, né, Fred? Se o cara tava querendo botar no Vasco, né, que foi citado, Vasco, Goiás, Curitiba. O cara ia tentar empurrar. Né? Mas é um nome interessante. O pessoal aqui no chat lembra que o Arouca vai para que é a terceira competição lá na Europa. Conference League. A Conference League. Talvez, Fred, aí vendo em perfil, até porque tem, como tu bem lembrou, um pouco de semelhanças em alguns pontos aí, características com o Jorginho, talvez o Sport precisasse de um jogador de um camisa 10 reserva que fosse um outro estilo. Mais um quebra-linhas, mais um cara que desse velocidade, um outro estilo. Mas aí, quando você vê também a chegada aí de Peglow, ele, apesar de jogar mais pela esquerda, ele é um cara que também faz um meio. E tem uma outra dinâmica. De ser um jogador um pouco, um meia, que joga ali por trás, nas três, mais pelo lado esquerdo, mas às vezes também faz a central, que dá uma dinâmica de maior velocidade. Então, talvez Anderson esteja pensando nisso, de ter nesse baralho de opções, apesar de Alan Ruiz ter um perfil talvez que sim seja mais próximo de Jorginho, mas talvez Peglow dê essa outra opção que hoje ele não tenha, de um meia, de um cara que rasgue mais, que dê velocidade, que quebre linha. Ô Cauê, Arthur Leal colocou uma informação que é foda, né? Nesse contexto, entre escolher um time que está lutando para permanência e um que está com o acesso encaminhado, joga aí na tela, né, o comentário de Arthur Leal. O treinador dele, do Arouca, acabou de acertar com o Goiás, pô. Sim. Poderia ter levado. Seria muito natural, né? Seria. Caminho natural, pô. É até arriscado. Essa informação ter vazado. Exatamente. É isso agora. Se o Sport não fechou direitinho aí, tome cuidado, viu? Tome cuidado, mas o cara pode ser limado. Chega quarta-feira, né? Ó, tem que chegar no Guararapes. Quando chegar lá, tem que vir de TAP, viu? Aconteceu algo similar. Se tiver conexão em São Paulo, complica. Aconteceu algo similar à questão de Savarino, né? Que quando o nome do Savarino estava ventilado no Fortaleza, aí, digamos que o mercado da bola brasileiro, Fortaleza quer voltar, quer voltar, vamos ver o preço aí, entendeu? E aí muita gente foi atrás. Hoje o São Paulo até está mais tentando, né? Tá mais inflaciona, né? O cara pode até terminar indo para aquele destino, mas inflaciona. Você imagina, Lucas, o Arouca, por exemplo, né? Tem um clube interessado brasileiro em mim.
Opa, apareceu um segundo, um terceiro, um quarto. Opa, então peraí. Tá Então aberto o vamos mercado. começar aqui, ver quem O preço que é outro. pode O ser preço o é preço outro, mais acessível, né? Então, é por isso que às vezes, como dizem, né? Melhor o calado vence, porque quando vaza a informação, pode se tornar. Então, quando vaza a informação, já tem que estar muito bem encaminhado, né? Então, o esporte tem que ser rápido aí se quiser fechar com a Alan Ruiz. Exatamente. Armando Evangelista, né? O nome do treinador do Arouca, Isso. que já trabalha no Do Goiás. Então é isso. O homem tem que vir de TAP. Lisboa, Recife, direto. Conexão em São Paulo, meu amigo. Que Vai dar descer ruim. ali. Eita! Olha, não vai ali na Latam agora, não, Goiânia. Eita, cadê o mar? Quando o cara chega lá, cadê o mar? Onde está o mar? Quer dizer, cadê La A turma já Praia? diz que Não, toca cadê La Praia? sertanejo, Não. que toca sertanejo. Ai, se eu te Dependendo do pego, estilo cara, de vida do opa. homem. Ô, Fred, a gente vai dar. E falando em Goiás. Fala, Fala. Lucas. Não, fala que eu ia dar uma Não, mudada. porque Mas... falando em Goiás também surgiu, mas aí tem que ir atrás, né? Uma Diego especulação de Diego Gonçalves, né? Gonçalves, Seria um bom titular reforço com também. ele esse processo, né? Jogador de muita força. Na época do Botafogo, né? Isso. E as notícias são de que Armando Evangelista quer dar uma olhada no jogador antes de liberar.